Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre Jesus, sobre o amor dele, sobre o propósito de Jesus aqui na Terra e sobre o nosso propósito também, sobre o porquê que nós estamos aqui, para que nós fomos chamados. Vamos ter uma conversa um pouquinho sobre isso. E eu vou ler aqui alguns versículos que se encontram no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, o de dar sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvis de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. E isto vos mando, que ameis uns aos outros. Então aqui a orientação de Jesus aqui era a continuação das últimas instruções aos discípulos dele, antes do acontecimento da morte dele, a morte de cruz, que Jesus sofreu por nós, por amor a nós, para nos salvar. E aqui ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. É interessante que ele fala de dar sua vida pelos seus amigos, já dizendo o quanto nós somos amigos dele. Por quê? Porque ele diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porque existe aí uma diferença entre o servo e o senhor. Existe uma hierarquia entre... Hoje em dia não se usa mais essa palavra servo, é empregado, ou o trabalhador, ou cooperador, né? Às vezes usa assim essa palavra, cooperadores de alguma empresa. E assim, ali existe uma diferença, existe uma hierarquia. Quem está acima e quem está mais abaixo. Então, o servo, aquele funcionário, ele não sabe da vida do seu chefe. Ele sabe até um certo ponto ali, onde tem uma ligação de trabalho, ele sabe. Mas a vida pessoal daquele chefe, a maneira de viver daquele chefe, aquele funcionário não sabe. Mas o amigo do chefe sabe. Porque aquele chefe tem um amigo, o qual ele confia, o qual ele conta as coisas que acontecem na vida dele, dentro da casa dele, muitas vezes. Então, ali existe uma pessoa que aquele chefe tem ali uma confiança, mas o funcionário dele é diferente, é um funcionário. Então, é uma relação entre chefe e funcionário, que é diferente, há uma hierarquia diferente ali. E na questão aqui que Jesus está falando sobre o servo e o seu senhor, ele diz que assim, eu vos tenho chamado, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, tudo que Jesus ouviu ali de Deus, toda a orientação, tudo aquilo para que ele veio, Jesus ele compartilhou com os discípulos dele. Jesus ele compartilhou conosco, porque ele deixou aqui na palavra dele. Então, Jesus ele nos chama de amigo. E ele morreu na cruz, ele veio por esse propósito, para sofrer uma morte de cruz, morte que ele não merecia, porque Jesus nunca teve pecado, Jesus não pecou em nenhum momento, Jesus é um homem santo. E ele veio ali para sofrer essa morte horrível, a morte, o pior castigo que tinha, a pior morte que tinha, né? A morte de cruz. E ele sofreu por nós. Ele veio por amor a nós. E hoje, ali então, quando ele fala, ele nos chama de amigo. Por quê? Porque ele nos fez conhecer esse amor. Ele fez com que nós conhecêssemos o amor dele por nós. E é por isso que hoje nós estamos vivos. E assim também ele fala, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Então aqui ele está dizendo que nós
fomos chamados, não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. E nós fomos chamados para frutificar. Nós não fomos chamados para a sequidão. Nós fomos chamados para que nós dessemos frutos. E esses frutos, hoje, se vêm através da palavra de Deus. Através daquilo que Jesus daquilo que nós estamos vivendo em Cristo e que nós podemos transmitir para outras pessoas. Porque nós somos discípulos do Senhor. Nós somos amigos de Cristo. Nós precisamos falar de Deus para muitas pessoas que precisam. E tem muitas pessoas necessitadas de Deus nesse mundo. E como cristãos, nós precisamos frutificar. Nós somos árvores plantadas para dar frutos. Nós não somos aquela árvore daquela parábola da Bíblia lá que Jesus passa e vê que ela nunca frutificou. Que ela está ali na terra só ocupando espaço na terra sem nunca ter frutificado. Então hoje nós somos essa árvore que nós temos que dar frutos. Nós temos que falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, para que mais vidas venham ser salvas, venham ser libertas e pessoas venham ser amigas de Cristo, venham conhecer Cristo. Venham ter intimidade, venham ter essa amizade, porque a Bíblia diz que é amigos mais chegados que irmãos, e existem amigos que são amizades assim tão verdadeiras que eles compartilham tudo, sabe de tudo um do outro, estão sempre ali apoiando um ao outro. É aquela força que existe ali naquela amizade. Então, assim, Cristo, ele quer que nós tenhamos uma amizade com ele, que nós sejamos amigos dele, que nós nos aproximemos mais dele. E aqui ainda diz assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. A fim de que tudo aquilo que quando nós abrimos a nossa boca e falar, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, e Deus nos conceda. Porque nós temos que pedir em nome de Jesus. É uma amizade verdadeira, é uma amizade fiel. É aquela amizade ali que a gente se abre verdadeiramente. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar vida eterna. E o nosso propósito aqui na Terra, que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Nosso propósito é frutificar, é dar frutos para o reino de Deus, é falar da palavra dEle, é falar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é bom, o quanto Ele perdoa, falar que Ele ainda cura, Ele ainda restaura e Ele ainda liberta. Amém?